Boa noite a todos, eu sou Márcio Stendruck, eu sou cirurgião vascular e eu vou dar uma pincelada um pouquinho na parte de circulação, lógico que voltado à terceira idade, né? Porque é um assunto muito vasto, muito grande e, como se diz, qualquer palestra tem que ser igual a um vestido de mulher, né? Longo o suficiente para cobrir todo o assunto, mas curto o suficiente para despertar interesse, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a circulação. Eu vou dividir entre circulação arterial e circulação venosa, né? Que são basicamente as duas circulações que nós temos. A circulação arterial, basicamente, é aquela que sai do coração e vai para a periferia do organismo. Ela sai do coração e passa por artérias, por isso sangue arterial. É um sangue que é rico em oxigênio e é rico em nutrientes, levando isso às células, né, do corpo, para que elas se alimentem e respirem. Porém, quando a gente come alguma coisa, obviamente tem um excremento. E esse excremento é basicamente o gás carbônico e outras substâncias que agora precisam ser drenadas, trazidas de volta para o centro para serem filtradas, passar pelo pulmão, receber oxigênio novamente e voltar para o coração. Por isso chama-se circulação. Ele circula, né? É basicamente isso. Então, quando nós falamos em circulação arterial, nós falamos em irrigação. E a irrigação, desculpa, tá, gente? E a irrigação subentende, vamos voltar aqui, ó. Se não der certo, não tem problema, eu vou fingir que é um rádio. Bom, deixa para lá. Então, quando se fala em circulação arterial, subentende-se que o sangue vai ter que passar por um cano e vai ter que chegar na periferia. Esse cano vai para os braços, vai para o cérebro e assim por diante. Então, imaginemos que nós tenhamos uma caixa d'água, água potável. Essa água vai passar por canos e vão sair na nossa torneira. Essa água que sai na torneira é aquela água limpa, potável, que nós vamos usar, beber, nos lavar, né? Agora, imaginemos a seguinte situação. Nesse cano apareceu uma construção antiga, né? Nós estamos falando da terceira idade. Então, numa obra muito antiga, esse cano era de ferro. E começa a oxidar, enferrujar por dentro desse cano. E esse cano fica mais estreito. O que vai acontecer quando eu abro a torneira? Menos água. A água ainda sai, porque eu tenho um cano estreito, mas ainda passa água. Só que eu não tenho mais aquela água com pressão. Então vai ser difícil para eu encher um copo mais rápido, ou para eu me lavar mais rápido, ou para ter uma pressão, quando eu preciso que a pressão da água tire o resto de uma sujeira de um prato, por exemplo. Agora vamos imaginar que essa ferrugem continue progredindo e entupa o cano. O que vai acontecer? Nós vamos abrir a torneira, ela está seca. Puxa, se nós não tivermos outra fonte de água, eu não vou conseguir lavar meus utensílios, vai começar a acumular sujeira, não vou conseguir beber água, vai me dar sede e vamos assim, num modo hipotético, chegar num ponto em que eu vou morrer de sede. Agora vamos levar isso para as artérias. Então é sabido que dependendo da nossa dieta, dependendo dos nossos hábitos, dependendo das nossas atividades físicas, nós podemos acumular colesterol. Nós temos aumento do colesterol circulante, que equivaleria a uma gordura passando pelos canos,
Só que essa gordura vai colando nos canos, vai colando nas artérias. Isso vai fazer com que as artérias vão ficando mais estreitas, conhecido como arteriosclerose, né? A gente ouve muito, você está esclerosado, está esquecendo de tudo. Tem a razão de ser. Então, se nós temos as artérias começando a ficar estreitas, nós vamos ter uma menor pressão desse sangue chegando no local do organismo que a gente precisa dos nutrientes. Então, de acordo com a região do organismo que isso aconteça, nós vamos ter diferentes efeitos. Então, se nós tivermos um estreitamento nas artérias da perna, até aí está chegando sangue na perna. Mas no momento em que eu começo a andar ou correr, é o momento que na lavagem da louça eu precisava de mais pressão da água. Eu não vou simplesmente encher um copo que vai levar mais tempo, mas aqui eu preciso da pressão da água para lavar melhor o meu prato. O que vai acontecer então no momento que eu precisar de mais sangue para eu andar ou correr? Eu vou ter dor na perna. Eu vou ter falta de sangue no momento em que eu preciso mais dele. É quando eu preciso de mais oxigênio, mais nutrientes, para eu ter a contração dessa musculatura. Então, isso vai ocasionar o que nós chamamos tecnicamente de claudicação. Claudicação, claudicar, significa mancar. Só que como isso acontece de forma intermitente, é só quando eu preciso mais de sangue, então isso se chama claudicação intermitente. É aquele paciente que chega no médico, no vascular, e fala: doutor, o que acontece é o seguinte, eu andava 10 quarteirões muito bem, só que hoje eu vou andar um quarteirão e começa a me doer a barriga da perna e eu tenho que parar porque eu não aguento de dor. Qual é o significado disso? A quantidade de sangue que ele precisa para andar os 10 quarteirões, ele não está tendo mais. E conforme vai passando o tempo e essa artéria vai se estreitando cada vez mais, porque ele não parou de fumar, continua comendo muita gordura, aquela dieta rica em glicose, sedentário, tudo isso vai aumentando ainda mais o colesterol, vai grudar mais na artéria e aquela doença vai progredir. O que vai acontecer? Doutor, eu ando 50 metros, eu não aguento de dor. Progrediu? Doutor, eu não consigo ir da minha cadeira ao banheiro. Piorou? Doutor, eu não aguento. Quando eu estou deitado para dormir, eu não aguento de dor, eu tenho que sentar para a perna ficar para baixo para melhorar. O que aconteceu aqui? O cano entupiu. Agora eu não tenho mais água, não tenho mais sangue chegando na região que precisa de sangue. O que vai acontecer? Se aquilo não for resolvido, aquela região que recebe aquele sangue vai literalmente morrer. Então, se isso acontece numa perna, o indivíduo vai ter o que nós chamamos de gangrena. A gangrena nada mais é do que a morte daquele pedaço do corpo. Então, se isso não for resolvido, hoje em dia, tudo moderno, com cateterismo, angioplastia, stents, blá, blá, se resolve muito mais facilmente do que antes. Mas não resolveu, pode levar à perda do membro. Então, pessoas, conforme vão ficando mais experientes, nós que vamos ganhando mais experiência com o passar do tempo, nossos canos naturalmente vão ficando enferrujados. Eles vão criando pequenas placas de colesterol, mas isso é algo que é inevitável na nossa longevidade hoje em dia. Graças a Deus, hoje com a tecnologia,
Nós atingimos idades muito mais avançadas que antigamente. Então é natural que nossas artérias tenham um pouquinho de um pequeno estreitamento. Mas se nós levamos uma vida regrada, dá para viver ainda, dá para viver 120 anos ou mais, sem ter problema. Mas o problema maior é quando nós somos uma terceira idade teimosa. Aí eu gosto desse doce, eu vou comer esse doce. Come um pedacinho? Não, come o bolo inteiro. Não, mas eu gosto desse queijo, esse queijo amarelo assim, bem gorduroso. Come um pedacinho? Não, eu como o queijo inteiro. Isso vai provocar uma piora do que é natural. E aí isso se torna, em vez de natural, se torna doença. Que no termo técnico significa o quê? Se torna um problema patológico. Patológico não tem nada a ver com pato. Na verdade, significa doença. Então, esse indivíduo vai começar a ter estreitamento nas artérias, diminuição do fluxo de sangue para a região que se destina. Então, repetindo, é na perna, esse indivíduo vai ter dificuldade para andar. Então, pega-se às vezes uma pessoa de idade bem mais avançada, com um estreitamento importante da artéria, ele vai ter dificuldade de caminhar, às vezes até de fazer uma atividade lúdica, né, que é o propósito do grupo. Vamos fazer brincadeiras, vamos fazer trabalhos, fazer alguma coisa. Ele pode ter dificuldades para caminhar, para se movimentar. Então é importante ter isso em mente, que pode gerar uma limitação em pessoas de uma idade mais avançada. Agora vamos mudar de região. Vamos passar agora para a cabeça. Nossa cabeça não é oca. De alguns sim, mas normalmente ela tem um recheio, né? Que o pessoal costuma chamar de miolo, mas miolo está no pão. Né? Miolo é tudo aquilo que preenche um espaço vazio. Na verdade, esse miolo, o nome técnico é cérebro. E o cérebro, na verdade, é uma peça fundamental no nosso corpo humano. Para aqueles que entendem um pouquinho de computador, né? Todo mundo sabe, quer dizer, talvez não, mas o computador ele tem um cérebro eletrônico chamado CPU, que é a unidade de processamento, né? CPU é o cérebro do computador. Se acontece um dano nessa CPU, ou troca a CPU ou joga o computador fora. O cérebro, no ser humano ou em qualquer animal, é a CPU, é a central de processamento. É ele que controla todo o organismo. Tudo que vocês possam imaginar vem do cérebro. Desde aqueles atos voluntários, eu quero mexer no computador, então eu pensei voluntariamente, eu vou pôr a mão aqui. Ou os atos involuntários. Alguém vem e me espeta um negócio aqui, eu puxo o braço do nada, né? Ou então, quando eu como alguma coisa e faço minha digestão, o controle vem daqui de cima, mas é involuntário. Eu não estou controlando isso. Por isso que também tomem cuidado com o que vocês comam, porque a gente não controla o que vai sair depois, né? Então, o cérebro para funcionar também depende do combustível, do oxigênio e da glicose. Tudo isso é levado pela circulação. Então, fazendo um paralelo da perna com o cérebro, a perna só nos leva para onde queremos, mas o cérebro é quem comanda a perna para levar para onde nós queremos. O cérebro é quem comanda as mãos para eu pegar esse computador. O cérebro é quem comanda as mãos para eu fazer um objeto de arte, fazer um trabalho manual, né? Fazer um trabalho artesanal. É o cérebro que comanda a minha coordenação motora. Na verdade, isso é simplificadamente, que existe um órgão que fica embaixo do cérebro chamado cerebelo, e ele, na verdade, é quem comanda
a coordenação motora, mas basicamente tudo vem lá de cima. Então, tudo isso depende do cérebro. E o cérebro depende de uma alimentação. Agora, gente, o cérebro, por ser o órgão mais importante, na verdade todos são importantes, mas o supremo de todos, o cérebro, ele depende de muito alimento, muita glicose. Ele é a parte do organismo que mais consome energia. Por isso que a gente usa aquele jargão lá, você está de cabeça quente, né? Porque está trabalhando tanto que, de fato, a temperatura aumenta. Isso é um fato. Então ele depende de muita glicose e muito oxigênio. Portanto, para ele obter tudo isso, ele tem que ter uma circulação mais ampla do que o resto do organismo. Haja vista que, quando alguém faz um cortinho de nada na testa, sangra abundantemente. Todo mundo acha que já vai sair o cérebro por lá, mas não é verdade. É só a quantidade de circulação que tem na parte superior que faz isso. Então, o cérebro ele é muito suscetível à quantidade de sangue que chega. Quando se fala em arteriosclerose, né, todo mundo usa isso aqui para falar, nossa, eu estou esquecendo as coisas. Ah, você está esclerosado. Mas o que significa esclerose? Esclerose, traduzido para o leiguês, significa estreitamento. Então, quando se fala em arteriosclerose, nada mais é do que o estreitamento das artérias. E isso ocorre pelo acúmulo de gordura dentro da artéria, gordura essa oriunda do aumento do colesterol. Então está tudo junto, tudo linkado, tudo unido, né? Então o que acontece? Se eu tiver uma diminuição da circulação no cérebro, eu vou ter uma menor oxigenação. Eu vou ter um cérebro que vai funcionar de forma menor. Imagina um computador que começa a falhar um dos contatos lá da CPU, da central dele, ele começa a ter falhas na resolução, né, fugiu o termo, não é bem na programação, sim, a CPU, mas ela acaba não processando direito os dados, ou então mau contato nas memórias, ou seja, esse computador aqui, ele poderia guardar 100 gigabytes de memória, agora só está funcionando 50. O cérebro é a nossa CPU, é o nosso elemento principal, é quem coordena todo o corpo. Então, se eu não tiver uma quantidade de combustível chegando lá, que é o açúcar, é a glicose, se eu não tiver a quantidade de oxigênio chegando lá, um detalhe, por que eu estou falando em oxigênio e glicose? Quando se fala em combustível, a glicose é o nosso combustível, é a nossa gasolina. O álcool é para alguns racídicos, mas para nós é a gasolina. A gasolina, para gerar energia para o carro, depende da entrada de ar. Essa entrada de ar, para quem é um pouquinho, nós estamos falando em terceira idade, vai saber o que é um carburador. Então a entrada de ar num motor era feito pelo carburador. Hoje tem injeção eletrônica, tudo bem diferente. O carro não é carburado. Mas de qualquer forma eu preciso de oxigênio misturado com a gasolina para que uma faísca faça com que isso queime e vire energia. Nós somos uma máquina movida a energia. Nosso combustível qual é? Glicose, o açúcar. Mas o açúcar, para gerar energia, precisa do oxigênio. E precisa de uma faísca e isso vai gerar uma combustão. Vai gerar uma queima lá dentro.
Essa queima, inclusive, é quem nos dá a temperatura constante de 36 graus. Né? A cobra, um lagarto, a temperatura deles varia, a nossa é constante. Então, voltando ao cérebro. O cérebro precisa de uma quantidade muito grande de glicose, ele precisa de uma quantidade muito grande de oxigênio para poder gerar toda a energia que ele precisa para trabalhar. Agora imaginemos que a artéria que leva o sangue para o cérebro começa a se estreitar também. Imaginemos que uma artéria dentro do cérebro que acaba levando o sangue arterial. Desculpa, não entendi. Então, imaginemos que as artérias que estão dentro do nosso cérebro também estejam estreitas. O que vai acontecer? Eu vou receber menos sangue no cérebro, com isso eu vou receber menos glicose, vou receber menos oxigênio, e com isso o meu processador não vai funcionar direito. É o que o pessoal brinca entre aspas, a palavra correta é a arteriosclerose. Né? Que a gente brinca com o outro, você está esclerosado, está esquecendo as coisas. É um fato. As pessoas que começam a ter o estreitamento das artérias que vão para o cérebro também vão ter esquecimento, vão ter uma lentidão no raciocínio, lentidão às vezes até nos movimentos, porque quem controla tudo é o cérebro. Daí a importância, inclusive, do exercício para o cérebro. E o que é o exercício para o cérebro? Não é ginástica para o cérebro, ficar mexendo a cabeça. É usar o cérebro. É fazer trabalhos que envolvam o raciocínio e que envolvam a inteligência. Palavras cruzadas, é importante. Trabalhos manuais, porque o trabalho manual, além de ativar o cérebro, ele também exercita a coordenação motora, que também é controlada pela nossa massa encefálica, só que mais especificamente por um órgão chamado cerebelo, faz parte do conglomerado. E isso é muito importante quando se fala em terceira idade, porque, como eu expliquei, as artérias vão ficando mais estreitas, isso é um fato, ninguém escapa disso, mas se levarmos uma vida regrada, nós conseguimos superar essas alterações, levar uma vida mais longeva, com qualidade e com raciocínio. Então, aí a importância de trabalhos manuais e do uso da inteligência numa idade mais avançada. Então, eu conheço muitas pessoas, Zichrono Livraha, minha sogra, ela vivia fazendo palavra cruzada com quase 90 anos. Perguntava qualquer coisa, ela lembrava de tudo, da infância. Era uma pessoa que não parava o cérebro. Com 90 anos de idade, ela já tinha seu grau de arteriosclerose, de estreitamento de artéria, já tinha sua dificuldade respiratória, uma série de coisas, mas o raciocínio, perfeito. E graças a isso, até os 90 anos de idade, era uma pessoa que viajava com grupos judaicos para o interior para ajudar pessoas carentes e tudo mais. Até os 90. Depois disso, infelizmente, teve outros problemas que também não tinham nada a ver com a idade. Bom, voltando então à questão circulatória. Então, para que se entenda, assim como a gente faz ginástica para manter a musculatura firme e ganhar resistência respiratória, a ginástica cerebral é muito importante. Então, atividades artesanais, atividades cognitivas, palavra cruzada, jogar jogos, sudoku, conheço gente que faz muito sudoku, o próprio baralho, o jogo de cartas é importante.
E assim vai, as artes também são muito importantes, tá? Eu não quero me alongar muito, porque pelo adiantado da hora, todo mundo deve querer comer um pouquinho mais, eu também, né? Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre a circulação arterial. Então, entendendo, as artérias levam o sangue para a nossa periferia. Leva para as pernas, leva para os braços, leva para a cabeça. E todo o nosso organismo depende desse sangue, porque ele leva o combustível, que é a glicose, leva o oxigênio, que é o comburente, o pulmão é o nosso carburador. Então ele leva o oxigênio, leva o combustível e ocorre a queima disso na gente. É um fato. Nós temos uma combustão interna. Então, essa combustão é que leva a gente para frente. Nas pernas, faz com que andemos. Nos braços, faz com que tenhamos força para segurar as coisas. E no cérebro, isso é o mais importante, é aquele que mantém a nossa inteligência, o nosso raciocínio, nossa coordenação motora. Então, eu dependo do cérebro para eu poder andar, eu dependo do cérebro para poder trabalhar, e assim por diante, tá? Então, isso é a circulação arterial. Então, nós falamos do que vai. Agora, uma rápida pincelada no que volta. Se nós temos a rede de água potável, quando a gente abre a torneira, sai aquela água limpinha que eu vou usar, que é a circulação arterial, depois que eu lavei a mão, que eu sujei aquela água, aquilo vai para um ralinho e vai para um sistema de drenagem. Esse sistema de drenagem se chama veia. A artéria leva, é o cano que vem da caixa d'água, e a veia traz de volta para limpar esse sangue, para fazer a reciclagem disso daqui. Então, a rede de esgoto são as veias, que levam as substâncias que restam da queima do oxigênio e da glicose nos membros, levando então gás carbônico e outras substâncias, né? Levam de volta, passando pelo fígado e pelo pulmão, para filtrar, limpar e pôr oxigênio de novo e aí recircular. Então, pensando agora que a circulação venosa é uma circulação de drenagem, ela não é de irrigação. Se faltar sangue arterial, aquele membro para de funcionar. Entupiu aqui, perde a perna. Entupiu aqui, vai ter um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, né? Entupiu, ferrou. Entupiu no coração, tem um infarto, e assim por diante. Agora, a veia é o contrário. Nós temos que levar o sangue de volta para ele ser reoxigenado, voltar e recircular. Então aqui, os problemas inerentes a uma terceira idade já são outros. Porque o indivíduo que começa a perder força para andar, o indivíduo que começa a ficar mais tempo sentado, parado, ou que fica de pé, ele não vai conseguir fazer, por exemplo, o bombeamento adequado do sangue venoso de volta para o coração. E o sangue tem que subir contra a gravidade nas pernas. E como isso é feito? Nós temos uma musculatura chamada barriga da perna, mais conhecida como panturrilha, barriga da perna. Diz que se a barriga da perna tivesse neném, ele ia mamar no peito do pé, né? Uma coisa assim. Bom, então conforme a gente anda, a musculatura contrai, impulsionando esse sangue para cima. Então, entendendo um pouco disso, e o sangue não volta contra a gravidade, porque existem válvulas que não deixam o sangue voltar. Então, conforme a gente caminha, bombeia o sangue para cima. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu fico parado o dia inteiro, ou de pé, ou sentado. Eu não estou bombeando o sangue para cima. Ele está acumulando aqui. E esse acúmulo faz com que veias se dilatem.
ela não aguenta a pressão, ela vai dilata. É uma mangueira que não aguenta a pressão. Isso tem um nome. Isso se chama varizes. Então, as varizes nada mais são do que a dilatação das veias, fazendo com que o sangue não consiga subir de volta. E isso traz danos severos às pernas. Por que eu falei, dei uma pincelada rápida na parte venosa? Porque a parte venosa traz mais problemas para as pessoas da terceira idade, principalmente nas pernas, porque são pessoas que ficam muito mais tempo paradas, sem grandes locomoções, e é isso que acaba acarretando as varizes, as trombose. Trombose é a situação em que o sangue coagula dentro da veia e ela entope. O coágulo no sangue é igualzinho a coalhada no leite. Então, quem já comeu coalhada, comeu, na verdade, um coágulo de leite. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre a parte venosa. Tá? No cérebro, dificilmente a parte venosa traz algum problema, e da parte arterial, lembrar principalmente que a obstrução de uma artéria no cérebro pode levar a um dano numa região do cérebro, que o leigo chama de derrame, mas na verdade o termo correto é acidente vascular cerebral. Tá? Basicamente é isso. A circulação nossa é uma coisa maravilhosa. Quando a Hashem pensou, quando a Hashem fez a gente, pensou em tudo na maior perfeição. Mas lembrando que não existe um sistema no corpo humano que não dependa do outro. O sistema circulatório depende do sistema respiratório, que depende do sistema neurológico, que tudo depende um do outro. E é isso, gente. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigado. Pena que o tempo é curto, né? Steinbrück. Imagina. Fica à vontade. Do lado assim, de tudo que causa dano à nossa natureza. Mas assim, vou dar um exemplo aqui de uma coisa curiosa que outro dia eu estava vendo na internet. O médico dizia que começa a envelhecer a partir dos 30 anos. E nessa, curiosamente, lá ele fala de suplementação. E ele falou de um suplemento chamado rutina. Então, olhei aquilo, ele disse que essa rotina ela limpa os vasos sanguíneos, ela regenera, protege o coração, todo o sistema circulatório como um todo. Assim, vou procurar isso na farmácia. Aí eu fui na farmácia, a primeira farmácia me falou, isso aqui não vende aqui não, só se isso aí como recomendado. Não, eu quero imediato, eu quero comprar. Aí fui na outra farmácia, não tem aqui. Fui na outra, também não tem. Aí fui umas 15 farmácias, não tinha lugar nenhum rotina. Eu falei, vou comprar numa casa de suplemento, onde tem atleta, né? Cheguei lá na casa de suplemento, aí falei, não tem também não, eu tenho que mandar isso para mim farmácia de manipulação. Então, a curiosidade que me despertou é o seguinte: se existe esse suplemento, aí depois eu pesquisei mais, é verdadeiro, é fato, é real isso aí, ele faz todos esses efeitos de reparo da aparelho circulatório. É assim, porque a gente tem que cuidar do peso, cuidar da alimentação. Mas se ficar comendo mesmo cenoura com alface, não vai estar envelhecendo do mesmo jeito, não resolver nada, né? Então, o que eu entendo é o seguinte: a ciência tem esse conhecimento, mas parece que isso fica meio oculto. Só se você procurar muito que você vai ter isso aí. É só uma colocação. Então, a gente vê só falar assim, mata, faz isso, tira a perna, faz não sei o quê. Mas tem um outro lado também que deveria ser falado, para que todos nós. Tem um elixir da longa vida aqui. Você pode tomar um pouquinho aqui. Vai ajudar você a esticar mais. Inexorável, só não vai ter todos nós aqui não vamos ter como evitar. Né? O inexorável é inevitável, né? Inexorável. A única verdade. Se eu não viveu 90, chega um pouquinho. Bom, então vamos lá. Desculpa a colocação.
O senhor está no céu. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, na minha área existe muito folclore, existe muito da cultura popular. Então o que acontece? Eu dei uma pincelada, infelizmente, nas doenças. É lógico que isso é algo que acontece numa porcentagem pequena, né, das pessoas, mas se a gente considerar, sei lá, 7, 8 bilhões de habitantes na Terra, se pegar 1% é gente pra caramba, entende? Para cada doença. Então vamos lá. De fato existem medicamentos que agem na circulação. Como que eles agem na circulação? Nós temos, como eu expliquei, a circulação arterial, que aqui leva, a venosa que traz. Muito bem, a circulação arterial, para ter a pressão que a gente precisa, quando a gente fala assim, eu estou com a pressão 12/8, ou 120/80 milímetros de mercúrio, significa que na hora que o meu coração bate, a pressão sistólica, é a máxima, ele dá 120 milímetros de mercúrio. Mas na hora que ele relaxa, que dá aquela relaxada, fica residualmente dentro da artéria uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, o que acontece? Existem medicamentos... Desculpa, voltando. Então, a artéria, ela leva o sangue, você tem uma pressão grande. A veia, que traz de volta o sangue... Eu uso muito o membro inferior, porque o sangue tem que subir 1,5 m para voltar para cá. Da cabeça ele escorre com a gravidade, do braço escorre com a gravidade, não é problema. Mas o problema do retorno, geralmente, são as pernas. Por isso que se fala em varizes e tudo mais. O retorno do sangue, a veia, ela tem uma pressão da ordem de 30, 40 milímetros de mercúrio. Então veja, a artéria, 120/80, a veia, 30, 40. Então o que acontece? Quando você fala em problemas de artéria, você está falando de entupimento. Quando você fala em problemas de veias, com exceção da trombose, você está falando em dilatação. Então, os remédios, agora vamos voltar para o remédio, que eu enrolo muito. A diferença entre veneno e remédio é só a dose. Não, está perdoado. Veja, na acepção da palavra, tudo é droga, mesmo os suplementos. Então, vamos lá. Então, a rotina que você está falando não é um suplemento. A rotina é uma droga, sim, derivada da castanha da Índia. Ela tem um efeito, mas o efeito dela não é esse que você colocou. O efeito dela, basicamente, é na parede das veias, e não das artérias, das veias, porque como o sangue tem que subir contra a gravidade, a veia tem que ter uma elasticidade para ajudar o sangue a subir. Se essa veia está frouxa, ela está uma veia varicosa, ela dilatou, ficou frouxa, eu preciso de um medicamento que dê uma tonicidade a essa veia para ela poder ter pressão para o sangue subir. Então a rutina, na verdade, é do grupo dos rutosídeos, é uma droga derivada da castanha da Índia, ela dá essa tonicidade à veia, entende? Então ela não é que ela é boa para um monte de coisa. A função dela basicamente é essa. Né? Porque tudo que é bom, aquilo que é bom para tudo não é bom para nada, entende? Então toma cuidado, quando se fala em suplemento, não é a mesma coisa que complemento. Complemento significa o quê? A coisa está incompleta, eu preciso de algo para completar. Suplemento é algo além. Então nós não precisamos de suplementos para viver e levar uma vida saudável. Eu não preciso ficar tomando vitamina, não preciso ficar tomando creatina, isso, whey protein, não preciso nada disso. Se eu tiver uma alimentação regrada, tudo bonitinho. Você falou, nós não somos coelho para ficar comendo cenoura e alface, mas nós podemos comer de tudo, desde que regrado. O ser humano, infelizmente,
ele desaprendeu a natureza da alimentação. Um animal, ele come, saciou, acabou. O homem não, o homem come só por prazer. Quer dizer, só não, né? Come também por prazer. Então acaba exagerando nas coisas. Então, você exagerando em algum outro tipo de alimento, você desequilibra isso. Aí aumenta o colesterol, ele adere na artéria, entende? Então tem que se tomar um pouquinho de cuidado. A urina do brasileiro é a urina mais cara do mundo. Porque todos aqueles suplementos vitamínicos, complexo A, B, C, D, F, G até o Z, tudo isso aqui que você toma em excesso sai pela urina. Está tudo na urina, não fica em você. Se o Rabino deixar, pode. Por exemplo, o magnésio, dizem que o magnésio ele tem uma capacidade de participar de mais de 300 ligações químicas, vamos dizer, no nosso organismo. Ele é essencial para várias substâncias no nosso organismo. É um catalisador que reúne as células, para várias partes. Principalmente musculatura. E nosso solo é pobre nesse tipo de substância. Ele é essencial para o organismo, segundo a ciência fala. Então, assim, não seria necessário tomar magnésio, por exemplo? Na verdade, mesmo que o nosso solo seja pobre em magnésio, toda agricultura que nós comemos, ela, além da rega com água, ela é adubada. E as misturas de adubo contêm todos os nutrientes necessários, entre eles o magnésio. O magnésio. Desculpa, meu branco. Entre eles o magnésio. Tá vendo? Está faltando circulação. Entre eles o magnésio. Agora, veja bem, eu não sou contra suplementos. Eu vou tomar um complexo disso, um complexo daquilo, até porque muitas vezes, na maioria do dia a dia, a nossa alimentação não é completa. Então, de fato, usar um suplemento vitamínico é bom. O magnésio é bom. O magnésio ajuda muito para quem, apesar de que o potássio é o maior responsável, mas o magnésio ajuda muito para quem tem câimbras. A ação do magnésio é muito grande nas interligações entre os nervos e os músculos. A gente chama de sinapses, né? Aí o meu querido amigo Alfredo pode me corrigir se eu estiver errado, mas aí o magnésio ajuda nisso. Porque o magnésio é um átomo, né? É uma substância, é um metal, né? E é isso.